A marca Rolex é reconhecida mundialmente como uma das mais luxuosas, com um valor estimado em cerca de 8 bilhões de dólares. A sua história tem origem há um século, quando um jovem órfão teve sua herança roubada. Apesar disso, sua determinação em superar adversidades o levou a deixar a sua cidade natal e buscar oportunidades em outro país. Após anos trabalhando duro, ele decidiu seguir a sua paixão pela relojoaria e abriu o seu próprio negócio. Hans Winsdorf nasceu em Kumbach, Alemanha, em 22 de março de 1881, filho de Anna e Johann Daniel Windorf. Ele era o segundo de 3 filhos em uma família que possuía um negócio bem-sucedido de venda de artigo de ferro, classificando-se na classe média. No entanto, infelizmente a mãe de Hans adoeceu nos anos seguintes e faleceu em 1892. Para piorar ainda mais a situação, um ano depois, seu pai também faleceu, deixando Hans órfão aos 12 anos de idade. Determinado a mudar toda a indústria, ele criou um império de bilhões de dólares. Depois de perder seus pais, Hans Winsdorf ficou sob custódia dos irmãos de sua mãe, que venderam o negócio da família imediatamente para financiar sua educação. Hans e seus irmãos foram matriculados em um prestigioso colégio interno chamado Ernstornen Kumburg, na Baviera, Alemanha. Desde cedo, Hans detestava a escola e ficava deprimido na nova cidade, onde era frequentemente ridicularizado pelos outros estudantes por causa da sua religião. No entanto, para superar sua infância difícil, ele decidiu se concentrar em seus estudos. Conforme foi crescendo, Hans percebeu que, apesar de não concordar com as decisões dos seus tios, ele se tornou um fator importante para o seu sucesso. Nossos tios não eram indiferentes ao nosso destino. No entanto, a forma como eles me tornaram autossuficiente muito cedo na vida me fez adquirir o hábito de cuidar dos meus bens e, olhando para trás, acredito que isso contribuiu significativamente para o meu sucesso, disse ele. Hans era ávido leitor e tornou-se um aluno brilhante na escola, destacando-se principalmente em línguas estrangeiras. Ele sempre teve muita curiosidade em viajar e sabia que ser fluente em diferentes línguas seria muito útil, o que acabou desempenhando um papel importante em sua carreira. Durante seus anos na escola, Hans Windorf fez amizade com um rapaz suíço que lhe contava histórias fascinantes sobre a cidade natal de La Chaux-de-Fonds, na Suíça, conhecida pela longa história na indústria relojaria. Hans ficou intrigado com o local e decidiu mudar-se para lá aos 19 anos de idade, deixando a Alemanha para trás. Arranjou emprego como aprendiz numa empresa internacional de exportação de pérolas e que comprava pérolas de diversos mercados, classificava-as e as embalava para vender aos joalheiros. Embora a empresa onde ele trabalhava fosse vantajosa, Hans sempre quis trabalhar na Kuno Korten, uma das maiores empresas de relojoaria de alta qualidade na época, que produzia alguns dos seus próprios relógios. A empresa estava sediada em La Chaux-de-Fonds, onde era o local que sempre o fascinou. Finalmente, em 1900, Hans mudou-se para lá para trabalhar na Kuno Korten, graças à sua habilidade em ler e escrever inglês, aprendida na escola. Foi contratado como correspondente e escrituário inglês, recebendo um salário mensal de 80 francos suíços. A sua curiosidade pelo negócio dos relógios e a sua paixão pelo local tornaram esta mudança uma escolha óbvia. Depois de cumprir o serviço militar com apenas 2 anos na Kuno Korten, aos 22 anos mudou-se para Londres, Inglaterra, para trabalhar em outra empresa de relógios de alta qualidade. Lá, foi responsável por um papel mais importante e encarregado de aumentar as vendas. Durante os 2 anos que esteve lá, conseguiu encontrar mais clientes para a empresa e aumentar as vendas ao longo do tempo. Durante esses anos, também conheceu a sua futura esposa, Florence Frances May Crutch, e casou-se pouco tempo depois. Um dia, Hans estava sentado do lado de fora com seu cunhado muito mais velho, Alfred James Davis, e falaram sobre suas vidas e planos para o futuro. Hans disse a Alfred que sentia-se confiante o suficiente para abrir o seu próprio negócio de relógios, mas que precisava de algum capital. Alfred tinha o dinheiro e sabia o quanto Hans era apaixonado por relógios. Apesar de muito jovem, Hans arriscou e disse que ia ajudá-lo em seu empreendimento comercial e estava pronto para investir o seu dinheiro. Eles apertaram as mãos e em 1905 fundaram a Wilsdorf Davis Limited e acabaria se tornando a Rolex alguns anos depois. Eles fizeram parcerias com uma empresa suíça de relógios chamada Hermann Agler e estava baseada na Suíça.
e começaram a importar insumos do país suíço para a Inglaterra, colocando-os em caixas de relógios. Também abriram um escritório em Bienne, Suíça, para favorecer sua parceria lá. Logo depois, especializaram-se na distribuição de relógios a preços acessíveis. Embora Henz fosse um amante de relógios, havia uma coisa importante que ele achava desfavorável sobre os relógios de bolso da indústria de relógios da época. Os relógios de pulsos eram usados principalmente por mulheres como joias e eram desprezados por alguns devido à falta de precisão. Esses relógios eram muito menores do que os relógios de bolso e consistiam em movimentos menores que regularmente faziam o relógio andar mais rápido ou mais devagar devido a pequenos detalhes nos movimentos. A principal razão pelo qual os relógios de bolso eram mais populares na época e considerados masculinos era o seu tamanho volumoso. No entanto, Hans achava inconveniente usá-los, pois era desconfortável ter que colocar a mão no bolso por toda vez que precisava ver as horas, especialmente quando as mãos estavam ocupadas. Era quase impossível criar o relógio de pulso perfeito que pudesse mostrar consistentemente a hora exata e ser usado diariamente. Na minha opinião, os relógios de bolso desapareceram completamente e serão substituídos definitivamente pelos relógios de pulso. Em 1914, Henz previu que mais cedo ou mais tarde os relógios de pulso seriam uma nova norma para todos. Ele estava totalmente empenhado em encontrar uma maneira de criar o relógio de pulso perfeito para homens e mulheres, viajando para muitos países e conhecendo inúmeros relojoeiros para discutir sobre os pequenos detalhes do relógio. Ele começou a lançar os seus próprios relógios de pulso e a partir do mesmo ano em que fundou sua empresa, um relógio após o outro, elaborando um relógio de pulso confiável e de alta qualidade. Logo depois, em 1908, sua empresa se tornou uma das principais empresas da indústria relojoeira na Inglaterra. Henz queria mudar o nome da sua empresa para algo de alta qualidade, cativante e fácil de dizer independentemente do idioma. O nome precisava ser curto para que coubesse facilmente no mostrador do relógio. Ele passou muito tempo combinando 5 letras do alfabeto para inventar algo, até que finalmente o Rolex nasceu. Ele imediatamente soube que era perfeito e registrou o nome Rolex como marca registrada da Wilsdorf Davis Limited em 1908. Nos anos seguintes, o Rolex se tornou conhecido por seus relógios de pulso de alta qualidade e muitas pessoas ricas já estavam começando a usá-lo. Mas não demorou muito para a Primeira Guerra Mundial estourar e muitos negócios, incluindo empresas de relógios, lutaram para permanecer no negócio até que tiveram que fechar. A empresa de Henz tornou-se tão famosa não por causa de relógios Rolex, mas sim devido a outros eventos trágicos. Por exemplo, muitos soldados receberam relógios Rolex em vez de relógios de bolso durante a Primeira Guerra Mundial, porque eram mais fáceis e seguros de usar. Além de ajudá-los a coordenar melhor seus ataques devido à precisão do tempo, a empresa cresceu tanto que em 1914 empregava 60 pessoas e tinha grandes escritórios abertos em Londres para aumentar a sua credibilidade. O Rolex já havia conquistado a primeira classificação de cronômetro suíço em 1910, seguido por um certificado de precisão do Observatório de Queen, em Londres, o que tornou a marca mais confiável para que as pessoas comprassem. No entanto, nem tudo era fácil para Henz. Em 1914, os britânicos aplicaram 33% de impostos para todas as empresas registradas na Grã-Bretanha, que estavam exportando mercadorias através das fronteiras internacionais, o que se tornou uma grande preocupação para Henz. Para evitar esses impostos, ele mudou a sede da sua empresa de Londres para Biena, na Suíça. Outro motivo para sua mudança foi porque durante a Primeira Guerra Mundial, as pessoas na Grã-Bretanha começaram a não gostar dos alemães. Como o nome Henz Wilsdorf era claramente alemão, ele mudou o nome da sua empresa de Wilsdorf Davis Limited para Rolex Watch Corporation Limited em 1915. Anos depois, em 1919, a corporação dos relógios Rolex mudou sua sede para Biena para Genebra, onde permanece até hoje. A empresa se concentrou em fabricar os movimentos do relógio em Biena e os transportava para Genebra, onde verificavam cuidadosamente se os movimentos eram precisos, finalizando-os com seu design de alta classe e lançamento de seus produtos. Em Genebra, Henz iria com sua equipe para melhorar a inovação técnica do relógio de pulso, afirmando que a precisão perfeita do relógio Rolex seria garantida somente se a caixa do relógio fosse tão apertada que os movimentos fossem permanentemente protegidos contra danos causados por poeira, transpiração, água, calor e frio.
Graças à paciência e determinação de Hans, em 1926, a Rolex lançou seu novo modelo que mudaria para sempre a indústria relojoeira, o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso à prova da água da história. Este novo modelo foi lacrado com uma caixa muito apertada que fornecia uma proteção ideal para os pequenos movimentos do relógio dentro dele, tornando-o à prova de água, e Hans sabia que isso era revolucionário e as pessoas certamente se interessariam por ele. Mas ele decidiu esperar a oportunidade perfeita para apresentá-lo ao mundo de uma forma muito criativa. Em 1927, ele ouviu falar de uma mulher de Londres chamada Mercedes Tleixa, que afirmava ser capaz de atravessar o nado do Canal da Mancha em 20 horas. Quando ela disse que iria atravessá-lo, as pessoas duvidaram. Então, ela estava disposta a fazê-lo novamente na frente de milhares de pessoas, mesmo que a temperatura da água estivesse muito mais fria. Hans viu a oportunidade e encorajou a usar o relógio Rolex Oyster em volta do pescoço. Depois de nadar por mais de 10 horas, ela foi retirada da água quase morta e havia atravessado cerca de 4/5 do caminho através do canal. A tarefa não foi um sucesso completo, mas o Rolex Oyster saiu da água em perfeito estado. As pessoas ficaram loucas pelo relógio e Hans seguiu a publicidade colocando um anúncio na frente do jornal London Daily Mail relacionado ao evento. Este é o ponto em que o Rolex alcançou fama internacional como um relógio revolucionário. Para promover o hype, Hans também comercializou seu Rolex Oyster dentro de aquários com peixes reais em exibição em cada revendedor Rolex para que as pessoas possam ver o quão incrível esse relógio era. Essa estratégia genial funcionou incrivelmente, as pessoas ficaram viciadas nos produtos. Agora, Hans decidiu anunciar fortemente o Rolex. Em 1928, ele começou a trabalhar com a top model britânica da época, Evelyn Lane, para promover seus relógios e, claro, havia fotos dela usando seu relógio de pulso dentro de um aquário. A publicidade não parou por aí, porque em 1933, os Rolex Oyster foram vistos no jornal novamente, relatando um voo sobre o Monte Everest em que os tripulantes usavam seus Rolex. Ficaram muito satisfeitos ao ver que após o voo seus relógios ainda estavam funcionando 100%. Outro exemplo foi quando o famoso motorista Malcolm Campbell estabeleceu uma velocidade recorde, dirigindo a cerca de 300 milhas por hora usando seu Rolex em 1935. Hans pediu permissão para divulgá-lo e Malcolm aceitou, recusando-se a receber o pagamento. Nesse ponto, as pessoas começaram a perceber o Rolex não apenas como um relógio projetado de alta qualidade, mas também como um relógio confiável e técnico que qualquer pessoa pudesse usar no dia a dia. Apenas um bom marketing é necessário para tornar uma empresa bem-sucedida. Durante esses tempos, a Rolex continuou a fascinar as pessoas quando apresentou seu modelo atualizado, o Rolex Oyster Perpetual. Em 1931, quando o primeiro relógio de pulso à prova d'água e automático, seu modelo anterior, o Rolex Oyster, foi uma grande conquista, mas o desafio era que você ainda precisava dar corda manualmente no relógio, o que tornava mais difícil devido à sua caixa apertada. Tinha que desparafusar a coroa da ostra primeiro, enrolá-la e depois enroscá-la novamente. Criar este relógio de corda automática foi um sonho que as pessoas tentaram aperfeiçoar por séculos, mas sem sucesso. De 1934 a 1940, Hans também produziu o Rolex Day-Date. Foi o primeiro relógio de pulso à prova da água e automático a não incluir não apenas a data do mês, mas também o dia da semana. Esses tipos de relógio ainda são vistos até hoje e costumam ser padrão para uso normal de relógios de pulso. Durante os anos 50, a Rolex continuou lançando uma série de relógios inovadores, sendo o mais lendário o Rolex Submariner, lançado em 1953, e foi o primeiro relógio de pulso à prova da água para mergulho profundo que podia atingir 100 metros de profundidade no oceano sem ficar disfuncional. Hans Wilsdorf morreu no ano de 1960. Após a sua morte, a Rolex começou a se aproximar da marca de luxo que é hoje. A empresa concentrou seu marketing em ser uma coleção de relógios exclusivas para pessoas da alta sociedade, o que funcionou. Outro fator a considerar é que em 1985 a Rolex começou a fabricar seus relógios com 904L, um aço muito durável e caro, tornando-se o primeiro relógio a fazê-lo. Isso é uma das razões para os seus preços caros hoje. Hans Wilsdorf começou do nada e mudou a indústria relojoeira,
para o que conhecemos hoje. Sua paixão pelo design e a inovação técnica o colocou na lista de um dos homens mais influentes do mundo. Seu legado pode ser visto hoje em cada pessoa que usa um Rolex. Obrigado por assistir até aqui. Ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Até mais!